Bom dia, pessoal, tudo bem? Galerinha, hoje a gente começa a falar sobre artistas populares e suas obras, tá bom? A gente começa lá na página 18 e logo na primeira página vocês vão ter já 3 artistas populares, tá? É o mestre Severino Vitalino, depois a gente tem Ulisses Mendes e, por último, na página 19, a Marliete Rodrigues. Galerinha, é o seguinte, esses 3 artistas, eles representam várias pessoas que vivem disso. Vivem dessa arte feita com matérias-primas naturais, enfim. E vão fazendo a sua arte baseados na sua cultura e nos elementos que fazem parte das suas vidas, do seu senso comum. Tá certo? Professor, tá bom, mas o que isso significa exatamente com relação a arte popular de uma forma geral? Significa que muitas pessoas vivem daquilo que elas aprenderam desde sempre, desde criança. Desde que os seus pais começaram a trabalhar com isso e foram passando isso de geração em geração, tá bom? Galera, já na página 20, vocês têm uma representação aí de artesanato feito em madeira. Existem vários materiais aí para se fazer esse artesanato. Então pode ser madeira, pode ser palha, pode ser argila, pode ser vime, pode ser palha, enfim. Todos esses materiais servem aí para esses artesanatos populares, onde várias pessoas vão viver disso, né? Abaixo, ainda na página 20, você vai ter a imagem de uma índia que está expondo as suas obras, o que ela fez, sempre baseado na sua cultura, nos seus pensamentos, na representação do que seriam os elementos da própria cultura, tá? E sim, isso vira o ganha-pão de muitas pessoas, de muitas sociedades inteiras, tá? Na página 21, vocês vão ter uma pequena pesquisa aí sobre o que você pode ver de artesanato próximo a você. Ou pode ser uma pesquisa geral também, tá? Por exemplo, o que você considera artesanato brasileiro? Faz uma pesquisa, vê o que você encontra de pessoas que vivem disso, e aí você responde aqui, você responde um pouquinho sobre o artesanato dessa pessoa que você pesquisou. Então, o nome do artesão, o local de nascimento, a biografia, um pouquinho da história dele, tá? E depois ali embaixo, você desenha uma das obras que você achou bacana, ok? Página 22, a gente vai pular, a gente vai fazer quando a gente estiver de volta, tá? Nas aulas presenciais. Página 23. Na página 23, artesanato contribui com o desenvolvimento do turismo do país? Sim, né? A gente sabe que esse artesanato ele vai ser muito importante para todas essas pessoas, para a sobrevivência dessas pessoas, né? E isso vai gerar renda. Renda tanto ali naquela cultura específica como na cultura geral do Brasil, tá? Não é difícil a gente imaginar que quando a gente viaja em algumas em cidades turísticas, seja litoral, seja outro estado, ou interior de São Paulo, a gente sempre vai encontrar um lugarzinho que venda objetos que representam um pouquinho daquela cultura, daquele lugar, daquelas pessoas, daquela cidade, enfim, tá? Esses objetos a gente também chama de souvenir. Pessoal, e aí tem uma perguntinha ali no final, tá? Com base na matéria, converse com os colegas do professor, responda: qual a importância do artesanato para o desenvolvimento do turismo nacional? De que forma essas duas áreas estão relacionadas? Pessoal, uma coisa leva a outra, né? Porque o turismo ele gera dinheiro, porque o turista vai e gasta nesse lugar com alimentação, com hospedagem, com a própria aquisição desses objetos turísticos, né? Desses artesanatos populares. Isso gera renda, né? Gera renda para aquele lugar, para aquelas pessoas. Isso vai alimentando e vai aquecendo aí a economia, tanto daquele lugar como do Brasil, tá? Depois, página 24, perguntas aí para vocês. Descreva o que é um artesão, circule a alternativa correta. O ofício do artesão vocês têm 4 opções. Qual é a diferença entre arte popular e arte? Quais são os temas mais comuns no artesanato popular? O que é patrimônio cultural vivo, o que isso significa? Lembra do mestre Vitalino que a gente falou ali no comecinho? Tá. Depois, o que são as carrancas? Lembra dos índios? 7. Complete o texto com as palavras destacadas. Vocês têm 5 palavrinhas aí para preencher as lacunas. E aprofundando o olhar, vai falar um pouquinho dos índios, né? Os indígenas foram os primeiros aí a fazer, a confeccionar o artesanato, né, no território nacional.
E aí ali embaixo tem uma observaçãozinha. Lembre-se que o nosso território, brasileiro, claro, há mais de 240 povos indígenas diferentes, o que significa uma enorme riqueza nas produções de artesanato, ou produções artesanais. Na página 26 tem uma perguntinha e vai pedir para vocês darem uma pesquisadinha também sobre as tribos brasileiras, as tribos indígenas brasileiras. Pesquisa elas, vê a que você mais gostou, a que você mais achou interessante e coloca o que você pesquisou ali de uma forma sucinta. Não coloca na página 26, tá? Eu coloquei isso como pergunta da página 26. Eu coloquei como pergunta no questionário avaliativo da plataforma de arte, tá bom? E aí vocês respondem no questionário avaliativo, tá bom? Um pouquinho da pesquisa sobre os índios, sobre a tribo indígena que você pesquisou, tá certo? Galerinha, essa semana é isso, tá bom? Um excelente final de semana e feriado para vocês, bons estudos e a gente se encontra na semana que vem para as correções e para novo conteúdo, tá bom? Tchau, tchau!